A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Saúdo todos os irmãos com a gloriosa santa paz do Senhor Jesus. Vou estar assim, deixando aqui um pequeno versículo de meditação para as nossas vidas nessa santa e rica e gloriosa manhã. Amém? Louvado seja Deus que se encontra aqui no livro de Salmos 119, capítulo 105, que o Senhor diz assim para mim e para a sua vida. A palavra do Senhor Jesus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, o Senhor, Ele fala aqui que a palavra do Senhor para as nossas vidas é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O Senhor Jesus, Ele é luz. Ele, quando Ele andou na terra, junto com os discípulos dele, o Senhor Jesus, Ele incomodava aquelas pessoas, porque o Senhor Jesus, Ele é luz. Aonde Ele passava, Ele brilhava. Ele só fazia o bem, Ele curava os enfermos, fazia coxos andar. Os milagres onde Ele passava, os milagres eram multiplicados. E isso incomodava tanto as trevas como incomodava as pessoas, né? Aquelas pessoas que não estavam com Ele, ficavam incomodados com a luz de Jesus. Assim é nas nossas vidas, quando buscamos a face de Deus, quando clamamos ao Senhor Jesus, quando andamos conforme o Senhor quer, as pessoas elas percebem o brilho do Espírito Santo sobre as nossas vidas. As pessoas percebem que há algo diferente em nós. As pessoas param para perguntar, fulano, ou beltano, como você era antes, né? Como você é hoje. O que você é uma bênção, é o que? A luz do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele fala aqui em Lucas 15, capítulo 8, que fala, Lucas 15, capítulo 8, que fala da dracma perdida, entendeu? Aquela mulher perdeu ela tinha 10 dracmas, eita Jesus, louvado seja Deus, e ela acabou perdendo uma dracma, e ela só ficou com 9. Então aquela mulher, ela acendeu a candeia para que ela encontrasse aquela dracma perdida. Precisou que ela clareasse o ambiente, que ela acendesse aquela candeia, clareasse o ambiente para poder achar aquela dracma perdida. Então, meus queridos irmãos, assim é nas nossas vidas. Quando o brilho do Espírito Santo chega nas nossas vidas, acontece algo diferente, a gente é diferente. E precisa que a gente abra o nosso coração, abra a nossa mente para poder o Espírito Santo trabalhar no nosso coração e na nossa mente. Aquela mulher, quando ela perdeu aquela dracma, que tinha um valor muito precioso para ela no escuro ela não tinha como ela encontrar. Não tinha como ela encontrar. Quando ela acendeu a candeia, que ela clareou, ela achou. Assim é nas nossas vidas. Às vezes a gente vive num mundo sufocado das coisas do mundo, vive sufocado nas iniquidades do mundo. A gente vive nesse mundo surdo e cego, no mundo espiritual. E quando a luz do Espírito Santo chega nas nossas vidas, clareia a nossa alma, abre a nossa visão espiritual, abre o nosso entendimento, vai nos dando sabedoria e entendimento, é a luz do Espírito Santo. Não, quando aquela mulher acendeu a candeia, que ela achou aquela dracma perdida, é como se
iluminasse aquele ambiente todo, aquela casa toda, entendeu? E a palavra do Senhor diz aqui, né? Que a palavra do Senhor Jesus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, porque quando estamos com Cristo, Cristo é a luz. Quando estamos com Cristo, a gente é renovado, é restaurado. O que a gente pensava antes, a gente não pensa mais. O que a gente fazia antes, a gente não faz mais. O que a gente praticava, a gente não pratica mais. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está nas nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Jesus, ele brilhava, porque ele é a luz. Ele brilhava, onde ele passava, ele fazia a diferença. Uma passagem que me chamou muita atenção, eu tive meditando esses dias, é naquela passagem que os discípulos, eles tentam expulsar o demônio aquele adolescente, daquele jovem endemoniado, que ele queria todo o tempo se queimar no fogo, todo o tempo se acabar todo. Aquilo ali me chamou muita atenção, assim, porque como a falta de união, a falta de ligação no espírito acaba atrapalhando a nossa vida espiritual. Aquele homem chegou àquela casa para pedir ajuda aos discípulos, ir atrás de Jesus, do Messias, para que o filho dele fosse curado. E a gente observando, a Bíblia observa que os discípulos, eles não conseguiram expulsar aqueles demônios. Não conseguiram, de jeito nenhum. Primeiro, pelas iniquidades, né, deles, pela pouca fé que eles teve, entendeu? Porque assim, às vezes a gente acha, meus irmãos, que a gente pode fazer a obra do Senhor de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas a gente não pode fazer a obra do Senhor Jesus de qualquer forma, de qualquer maneira. Há uma preparação, há uma santificação. A Bíblia diz que tem demônio, tem casca de demônio que só sai com jejum e coração. Então, a gente não pode fazer a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Eles andavam com Jesus, eram os discípulos de Jesus, eles tinham o ensinamento do mestre e eles não conseguiram expulsar aquele demônio, porque entre eles não estavam bem entre eles. Eles estavam desconcordando entre eles, estava tendo a desavença entre eles. Então, isso, por conta da pouca fé deles e por conta dessas coisas que aconteceram entre eles, por conta das iniquidades deles, eles não conseguiram expulsar os demônios. Isso me chamou muita atenção, porque é assim que a gente vem abrir os nossos olhos e que a gente vem entender. Eles teve o privilégio de estar com o mestre, de andar com o mestre na terra, de ver todos os milagres, escutar todos os ensinamentos que o mestre passou para eles. Eles não conseguiram, por conta das iniquidades. Imagine eu e você, que a gente não teve essa oportunidade, a alegria de estar ali, pertinho do mestre, escutar a voz do mestre, os ensinamentos do mestre. Então, isso me chamou muita atenção para a minha vida espiritual, porque por mais que a gente desça, por mais que a gente se humilhe, por mais que a gente busque a face do Senhor Jesus, ainda é pouco, ainda é muito pouco. Temos que fazer muito mais. E temos que aprender a ter comunhão uns com os outros e união, porque a Bíblia também diz que aonde tem um ou dois, o Senhor se faz presente. Que a gente venha se unir
em espírito e verdade, para poder a gente ir pregar o evangelho a toda criatura, que a gente possa ser, meus queridos e amados irmãos, louvado seja Deus, discípulo do Mestre, que a gente venha virar discípulo dele, que a gente venha ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Tem muitos lugares precisando de uma palavra de conforto, de um abraço, precisando de uma resposta, de uma oração. E às vezes a gente se pega a tantas coisas pequenas que às vezes a gente se paralisa por tantas coisas pequenas que a gente esquece de quem foi Jesus aqui na terra, dos ensinamentos que o Senhor entregou nas nossas mãos. E ficou bem claro nessa passagem bíblica, bem claro, que para que o Senhor Jesus, ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso, ele é tão maravilhoso, que ele nos dá poder para pisar em cobras e escorpiões. Nós temos o poder nas mãos, com ele na nossa frente. Nós temos o poder de expulsar demônio, temos o poder de fazer qualquer coisa, como a Bíblia diz, que se a gente tiver fé, a gente tem nós podemos dizer o monte, vai daqui para lá. Então, o que precisa nós, seres humanos, é crer, acreditar, se humilhar, endireitar as nossas veredas a cada dia mais, tirar essas pequenas coisas que acabam nos atrapalhando na nossa caminhada com Cristo. Nós, seres humanos, temos que largar de ser servos meninos e virar ser servos adultos para buscar a face do Mestre, para que a gente possa ganhar o mundo, que a gente possa ajudar aqueles que precisam de ajuda. Tem muita gente, meus queridos e amados irmãos, precisando de ajuda. A gente já vê que não é fácil a nossa caminhada. Não é fácil, desde da nossa família que já não é fácil. Porque é assim, quando a gente se converte verdadeiramente, quando a gente tem um encontro com Deus verdadeiramente, a primeira coisa que arde dentro do seu coração é você levar a sua família toda para o altar do Senhor. Se você pudesse, você pegava todos eles, todos os seus familiares, todos os seus amigos, e você botava todos dentro de uma caixinha e levava e chegava lá no altar do Senhor. Você colocava lá e dizia: não, vocês vão ter que aceitar Jesus, vocês vão ter que ter esse encontro verdadeiramente com Ele, porque é gostoso, é bom, é uma sensação maravilhosa. Não há prazer melhor no mundo do que sentir a presença de Deus. E não tem coisa melhor no mundo, meus irmãos, louvado seja Deus, do que fazer a vontade de Deus. A gente sabe que não é fácil viver para Cristo e fazer o que Cristo manda, não é fácil, mas a gente consegue, porque o que há em nós é maior do que o que está na terra, que é o Espírito Santo de Deus. E assim como Deus entregou o filho dele conseguiu se desviar do mal, a gente também consegue, porque quando Jesus, ele se desviou do mal, ele não estava em espírito, ele estava como homem. Então, a gente precisamos, a cada dia mais e mais, a gente temos que praticar o amor, deixar de ser servos meninos e ser servos adultos, porque o inimigo, ele vai fazer de tudo para querer destruir a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, a nossa parentela, principalmente quando você se coloca na posição. O inimigo, ele vai fazer de tudo para lhe paralisar, porque está vendo você na posição.
Então, a gente temos que se posicionar mais e mais e mais ainda para que o Senhor Jesus derrame sobre as nossas vidas conhecimento, sabedoria, discernimento. A Bíblia diz que tudo que a gente pede, o Senhor, Ele vê todas as nossas súplicas, todos os nossos pedidos, todas as nossas petições, tudo Ele vê. Só que é no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Mas nenhuma das nossas orações, nenhuma das nossas súplicas, nenhuma das nossas entregas que a gente vem fazer, sincera em espírito e verdade para Deus, é em vão. Não é em vão. Então, que a gente venha, meus queridos e amados irmãos, andar na luz e sermos a luz. Porque se somos discípulos do Senhor Jesus, Jesus, Ele é a luz, Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ele é a luz. Se somos discípulos, também somos luz. Aonde a gente chegar, temos que ser sal. Temos que ser sal onde a gente chegar. Temos que ser diferente. Temos que andar diferente. Temos que falar diferente. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Temos que ser igual um vagalumezinho. Aonde a gente passar, a nossa essência, a nossa luz tem que ficar. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço ao Senhor Jesus pela essa rica oportunidade de estar aqui, por deitar, acordar e levantar e ter força para estar aqui falando com os irmãos. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos. Que aonde essa mensagem chegar, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração dos irmãos. Que a cada dia o Espírito Santo de Deus possa nos dar sabedoria para conduzir a nossa casa, a nossa família, porque a gente sabe que não é fácil. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e dê um restante de semana abençoado nessa santa e rica presença do Senhor Jesus. Amém.